Estamos de volta com nossos vídeos sobre Test Driven Development e vamos dar aqui uma revisada no último vídeo, onde a gente fez um refatoramento no final, né, para remover essa linha jogo igual new jogo que estava repetida em todos os testes. E uma coisa que eu esqueci de falar foi que é obrigatório que depois a gente faça um refatoramento como esse, mesmo que a gente não esteja alterando a funcionalidade, a gente está alterando a estrutura do código. Então é obrigatório que se roda os testes novamente. A gente rodou, mas a dica que fica disso é o seguinte, que quando a gente tem testes, a atividade de refatoramento ela fica mais segura, porque você sabe que não inseriu bugs, pelo menos na parte que você testou. Então ela traz mais robustez, traz mais segurança à atividade de refatoramento. Então sempre é bom manter essa bateria de testes, usando o TDD ou não, para que todo refatoramento que você for fazer, você não fique com essa segurança. Será que eu inseri bugs ou não? Muitas vezes eu mesmo, quando fiz refatoramentos sem teste, acabei inserindo bugs que me atrasaram depois o desenvolvimento dos sistemas que eu já fiz, né? Então vamos adiante agora. Tá aqui nossa lista de testes. A gente finalizou os primeiros 3 testes. E podemos olhar aqui o quarto, que é definir primeiro o jogador após o início do jogo. Só que aqui temos um problema. A gente ainda não sabe como fazer esse teste, porque a gente ainda não sabe como iniciar um jogo. Então, antes de deixar esse teste, a gente poderia deixar ele aqui em aberto e pensar um pouco em como seria o início de um jogo. O início do jogo, propriamente dito, seria o usuário marcar uma célula com algum dos símbolos que ele escolheu, o primeiro jogador, no caso. Então, a gente tem que pensar nesses testes. A gente vai fazer um teste para inicializar, desenhar a primeira marca. Depois, a gente tem que lembrar que precisamos fazer os cenários negativos. O primeiro cenário negativo que a gente pode pensar é o usuário desenhando uma marca que já está ocupada. O sistema deve lançar uma exceção. Então, a gente vai fazer esses 2 testes. E o que seria desenhar uma marca? A marca a gente escolhe qual linha e qual coluna. Então temos aí, podemos ter as linhas de 0 a 2 e as colunas de 0 a 2. Se a gente colocar um inteiro para representar linhas e o outro inteiro para representar a coluna, é válido, sim, porque diferente do booleano, o booleano só poderia ser 2 valores. Então a gente vai precisar usar um tipo mais amplo, um inteiro, por exemplo. Mas ao usar um tipo inteiro, a gente vai ter que validar, porque se for inserido um valor que seja diferente de 0, 1 ou 2, a gente vai ter que rejeitar. Então, basicamente, a próxima linha de teste pensa seriam esses 4 testes, né? A lista de testes. A gente acrescentaria, que é desenhar a primeira marca, desenhar na célula já ocupada, e aí desenhar numa coluna errada ou numa linha errada, né? Então, a gente pode agora já se preocupar com isso, e depois, quando a gente terminar, a gente volta para o teste 4. Então vamos lá. Como é que a gente poderia desenhar a primeira marca? Então a gente tem que colocar um método novo. Não dá para aproveitar o método que a gente já tinha, né? O set marca primeiro jogador. Então vamos lá vamos fazer esse teste. Desenhar a primeira marca. Desenhar a primeira marca. Lembre-se, agora a gente tem o objeto jogo já criado no arroba before, então a gente não precisa mais se preocupar em fazer new jogo. A gente já pode começar a exercitar, estimular o jogo. Então, vamos repetir aqui. A gente tem, digamos que o jogador começa com X, escolhe que a primeira linha vai ser X, e agora a gente vai escolher qualquer posição válida do tabuleiro, né? O Happy Day, né? O teste positivo. A gente vai desenhar uma marca. E aqui nós escolhemos a posição. Uma para a linha, um inteiro para a linha e outro inteiro para a coluna. Então a gente pode, por exemplo, dizer que eu quero desenhar na posição 1, 0, na linha 1, na coluna 0. Então esse aqui seria um teste válido. É isso? Então vamos lá. Além disso, a gente vai precisar fazer um assertivo. Então, que assertivo a gente poderia fazer? Já que o último estímulo que a gente fez foi exatamente o desenhar nessa posição, lembrando aqui que começamos com X, então nessa posição vai ser desenhado X também. Então a gente pode fazer um método também
que seria o contrário, seria ele retornaria qual marca está na posição 10. Então poderia ser algo desse tipo, assim, jogo.isMarca x. A gente pode fazer essa questão se for positivo, se for true, na célula está desenhado o x, se for false, está desenhado bola. Então, isMarca x na posição. Então, qual é a posição? 0, 1. Me responda aí rapidamente. O que é que você acha que deve ser retornado por esse método? True ou false? Deve ser retornado true, porque a gente inseria um x nessa mesma posição. Então, vamos lá aproveitar o acerto e true aqui. Então, tá aí realizado mais um teste. E agora nós vamos fazer os métodos que ele precisa. Então, tá aí o desenho a marca. Vamos conceituar que o primeiro parâmetro é a linha e o segundo é a coluna. Por enquanto vamos deixar ele vazio. E vamos voltar aqui para o isMarca x na posição, que deve retornar true. Diferentemente do código que está lá no exemplo, eu vou variar um pouco e vou dizer o seguinte: vamos fazer do jeito mais simples, vamos fazer retornando true para que o teste passe. Então, depois que vier um teste mais rebuscado, a gente vai implementar o tabuleiro propriamente dito, né, que vai armazenar os valores que forem desenhados. Então, vou executar aqui, de um teste. E ok. Agora nós temos os 4 testes passando, inclusive o desenhar a primeira marca no teste. Ok? Vamos comitar. Workspace. Opa, achamos aqui. Git status. Git add todo mundo. E o commit. Teste passando, desenhar a primeira marca. Beleza. Tá joia. Voltamos aqui para o nosso código, né? Aqui ele tem uma implementação, né? Não vou falar disso agora, eu vou variar um pouquinho para o próximo teste da gente desenhar numa célula ocupada. Mas até durante essa implementação a gente pode ter novas ideias. Por exemplo, quando a gente estava aqui escrevendo o primeiro teste, que a gente copiou essa linha aqui, marca primeiro jogador, a gente tem que entender também que é possível invocar o método desenhar marca antes desse outro método. Os dois vão existir no momento que a gente criar o jogo. Então, o que a gente pode fazer? Tentar fazer um teste onde o usuário desenha a marca antes de escolher qual vai ser a marca do primeiro jogador. Esse vai ser um teste negativo, tem que lançar exceção. Como é que você vai desenhar se ainda você não sabe quem começa o jogo? Esse teste 9. Desenhar a marca antes de definir o primeiro jogador. E também temos a questão aqui. Esse isMarca x na posição. Beleza, ele retorna true se for x, se torna falso se for bola. Mas se eu ler de uma célula que esteja vazia, o retorno não nos permite isso. Então a gente tem várias formas de fazer isso. A gente pode lançar uma exceção, né? Ou então usar uma variável booleana com B maiúsculo, que aí ela permite 3 valores. Ela permite verdadeiro, falso ou nulo. Então eu vou dizer, independente de como vai ser implementado, eu já deixo aqui esse teste para a gente fazer, ler marca de uma célula desocupada, certo? Então vamos aqui, próximo teste, desenhar numa célula ocupada, né? É um teste muito simples, certo? Mas ele apresenta um conceito novo, né? Vamos aqui aproveitar esse código, desenhar em célula ocupada.
Como seria esse cenário? Pense aí você, um jeito mais simples. Dado que tem esse código aqui, como a gente faria uma simulação de um cenário onde a gente tem uma célula ocupada, desenhando uma célula ocupada? O jeito mais rápido de fazer isso seria simplesmente duplicar essa linha aqui. Desenhar a marca é novamente na mesma posição. Eu vou tirar essas indicações aqui para não confundir. Só que esse é um teste que ele é um teste negativo. O sistema não deve aceitar esse comportamento do usuário. Então, a assertiva dele é diferente. Em vez de a gente fazer uma assertiva desse jeito aqui, uma assertive true, a gente vai anotar, a gente vai colocar um parâmetro aqui na anotação, @teste expected, e dizer aqui o nome de alguma exceção que a gente espera que seja lançado por esse método. Então, por exemplo, exceção jogo da velha. Vou criar uma exceção aqui para ser lançada por esse método. Como é que eu sei que é exatamente essa linha que vai lançar a exceção? É fácil. Você pode notar que já existe um teste muito parecido, que é esse teste anterior, que tem exatamente as duas primeiras linhas do teste posterior. Então, se essas duas linhas aqui executam com sucesso, com certeza essas duas aqui também vão executar. Então, esse teste aqui, anterior, ele passar, me garante que a única linha que pode lançar exceção nesse outro teste de baixo é a última linha. Certo? E agora, para concluir o teste, falta apenas criar a classe exceção jogo da velha. Vou fazê-la estendendo a classe runtime exception para não precisar checar as exceções. Então, vai lá, runtime exception. Tá aqui a exceção jogo da velha. Beleza. E eu estou esperando que essa exceção seja lançada pelo nosso teste. Tá bom? Pelo nosso código, na verdade. Botando para rodar, a gente vai ver que o teste falha. Por quê? Porque era esperado uma exceção no jogo da velha, que não foi lançado. Porque o nosso código aqui de desenhar a marca não está lançando isso. Então agora a gente vai ter que implementar realmente o tabuleiro. Uma forma bem simples de fazer isso é usar um tabuleiro bidimensional. Se a gente fizer aqui um array bidimensional, private, eu vou deixar aqui o tipo em aberto. Não, vou deixar, vamos dizer que seja string, com x, com a string x para o x e com a string bola, ou para a bola. Então aqui tabuleiro igual new string array de 3 por 3. Pronto, aqui ele inicializa vazio, tá aqui o tabuleiro, e aí quando eu for desenhar a marca, eu vou aqui no tabuleiro, na linha e coluna, e digo aqui que essa posição agora que eu estou fazendo é quem? É a marca do primeiro jogador. Digamos, por enquanto, posso pegar a marca do primeiro jogador e jogar aqui no tabuleiro. Só que essa marca é um booleano, E ali eu posso ter o string. Então, para simplificar, a gente poderia colocar assim também. Poderia colocar um boolean aqui. Mas também não vai dar certo. Por quê? Porque o booleano ele inicializa todos os valores do array com false. Então significaria que o array, que o tabuleiro iniciaria todo preenchido de bolas. A gente pode resolver botando o booleano maiúsculo, botando a classe wrapper para booleano. E aí sim, quando inicializar o array vai ser todo nulo. E aí ele também aceita. O que for o próximo jogador, se for x ou se for bola, se for true ou false, ele joga exatamente isso no tabuleiro. Beleza. Tá pronto esse código? Roda o teste para saber. Ainda não está pronto, porque ele não está lançando exceções. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso verificar, antes de colocar uma posição no tabuleiro, eu preciso verificar se essa posição está disponível, se ela não está ocupada. Como é que eu faço isso? Vou fazer um if aqui. If alguma coisa no tabuleiro, que eu não sei ainda, igual alguma coisa. Se acontecer isso, eu devo lançar uma exceção. O jogo da velha exception. Exceção jogo da velha, na verdade.
Da velha. Beleza, vou lançar a exceção. Mas o que é? O que é que significa que o tabuleiro já está ocupado, na verdade? Né? Eu devo lançar a exceção. Se tiver livre, ou seja, se for igual a nulo, que está lá no tabuleiro, eu devo aceitar e lançar. Aceitar e jogar na tabuleira a marca. Caso contrário, else, a gente lança a exceção. Né? Beleza. Isso pode ser uma forma assim de fazer. Agora a gente poderia também inverter os valores e deixar um jeito mais simples. Por quê? O throws ele encerra o método. Então se eu fizer assim, se eu colocar se não for nulo, significa que é true ou false. Então já existe um valor. Então a gente inverte aqui o else com o tabuleiro. Então a gente invertendo a condição do condicional aqui do if, a gente inverte o then com o else. E a gente pode simplesmente jogar o else fora aqui. Por quê? Porque se eu entrar nesse if, o throws vai encerrar o método. Então se eu chegar aqui nesse ponto, significa que eu não entrei no if. Então eu já estou no else. Então a gente pode fazer todas as validações assim. Testa a condição inválida, ou seja, a célula já ocupada, e lança a exceção. Próximo if, próxima validação que eu fizer também, testa a condição inválida e lança a exceção. O que sobrar no final da execução é a execução válida. Então a gente vai e roda agora o teste. Vamos ver. Grimbar, porque o desenhar a célula ocupada está lançando a exceção. Então tá aí um exemplo do cenário negativo. E agora nós vamos comitar o código para consolidar esse código. Git status. Tá aí. Ah, tem uma coisa nova aqui. Temos agora mais uma classe Java criada, que foi a classe para exceção. Então a gente vai adicionar ela também. A gente faz o git add ponto. As 3 classes serão adicionadas para o próximo commit. 2 modificações nas classes já existentes e um arquivo novo que foi criado. Agora a gente faz o commit. Teste passando. Desenhar em célula ocupada. Ok. Por aqui encerramos esse vídeo e até o próximo.